Cara, eu lembro que na época eu tinha ouvido falar de uma empresa que acabou sendo era uma pirâmide, mas não era, mas não era tipo invista o seu dinheiro aqui, não era isso. Mas era numa dessas que você tem que comprar alguma coisa e depois você tinha que chamar vários amigos. Se você desenhar, dava uma pirâmide. Tipo Renaudê. Era algo muito parecido com isso. E aí acabou que eu tinha um conhecido da família que era assessor de investimentos. Então a gente conversava sobre esse negócio com ele e ele falava, isso é pirâmide. Pode estar dando certo agora. Fica esperto. Eu não tive prejuízo com a pirâmide, né? Consegui entrar cedo o suficiente. Mas... E conseguiu retirar? Então. Mas qual que é o lance? Então eu comecei a meio que tomar risco, eu vou dizer assim. Comecei a tomar risco com isso. Sentiu gostinho. E aí eu comecei a conversar muito com esse assessor. E ele falou, pô, a minha corretora faz um trabalho educacional também. No dia que tu quiser aprender a investir na Bolsa de Valores, me procura. E aí foi quando eu dei o meu primeiro passo. Beleza, pô, deixa eu fazer 2 treinamentos aí. E que aí eu aprendi, investimentos como um todo, fundo de investimentos, tipos de fundos, tipos de renda fixa. E no final ali do treinamento era renda variável. E aí, dali pra frente, eu abri a conta numa corretora e eu comecei a fazer minhas primeiras aplicações. Eu lembro que eu fiquei 1 ano num fundo multimercado. Beleza. Rendeu ali, acho que entre 10% e 15% na época. A gente estava com uma taxa no ano. A taxa de juros estava parecida com isso também. Então era um fundo multimercado que estava batendo um pouco o CDI. Nada demais. E aí depois de 1 ano eu zerei. E aí eu comecei a por conta própria. Nesse período eu estava estudando um pouco sobre análise gráfica. Conteúdo gratuito ali. E aí eu montei uma carteira de ações. Só que era naquele período ali... Isso eu já estou falando 2014, 2015. Que era... Certo. Eu tenho um gráfico tipo do Ibov inteiro na minha cabeça. Então, 2014 até final de 2016 era um período que a bolsa ainda estava caindo bastante. Sim. Estava caindo pra caramba. Impeachment, né? Foi pré-impeachment. Então, assim, eu não perdi muito dinheiro, mas eu fiquei com a minha carteira que eu tirei da minha cabeça ali, do que eu achava que era correto. Eu fiquei meio que no 0 a 0 ali. Ganhei um pouquinho, perdi um pouquinho e depois eu zerei tudo. E aí eu fui estudando cada vez mais, eu montei uma nova carteira. E essa nova carteira que eu montei depois foi a que eu tive os melhores resultados. Mas ali você já tinha uma visão de ter isso como profissão? Foi se aventurando para diversificar o pouco que você tinha e de repente foi naturalmente se tornando uma profissão? Ou você, me apaixonei, é isso que eu quero fazer pelo resto da vida, pai, mãe, pegou as coisas, saiu andando pelo mundo? Não. Eu tinha na minha cabeça que a Bolsa de Valores ia ser um extra. Beleza. Ia ser algo que eu iria fazer em paralelo com a minha profissão, que era o que eu já estava fazendo. Essas ações, essas aplicações. Pô, você gasta meia hora do seu dia, nem isso, para fazer essas aplicações. Talvez gaste um pouco mais de tempo fazendo análise ali, mas você pode fazer com o mercado fechado, claro. etc. Não ia atrapalhar o dia a dia se eu fosse fazer qualquer outra coisa. Então, nessa época, eu trabalhei um bom tempo na concessionária da Honda, eu era supervisor de oficina. Fazendo o quê? Eu era supervisor de oficina. E o que faz um supervisor de oficina da Honda? Basicamente, ela tem os mecânicos e o lavador de carro, etc. Eu tinha que ter certeza de que o processo ia acontecer sem nenhum problema. Então, tinha a recepcionista que atendia os clientes que chegavam, ela fazia a ordem de serviço, passava para os mecânicos. Eu tinha que ter certeza de que o cliente não... O papel chegou até lá. Um grande trabalho. Então, é um grande trabalho. Muito bom. Então, eu acompanhava, legal. Aí chegava lá no mecânico, legal. E aí o mecânico tava lá mexendo no carro, aí eu, legal. Sim, muito bom. É muito bom, Olha muito bom. Só que trabalho e depois de levar o carro, depois que o mecânico trabalho existe termina, até hoje, essa profissão? Existe, e ainda, além do supervisor, ainda tem o gerente. Tem o gerente do supervisor, que supervisiona o supervisor que talvez o papel chegou até o mecânico. Que gerencia o supervisor. Então eu fico ali, legal, e aí o gerente ficava, tu verificou se tá legal? Se tá legal. Aí eu sim, tá legal. Com certeza vai ter supervisores aqui que vão olhar e falar, não é nada disso. Não é nada disso. O trabalho é muito mais complexo do que isso. Eu tô resumindo, claro, né? Claro. Mas aí no final, quanto tempo você ficou fazendo isso? Acredito que 1 ano e meio, 2 anos. Tá. Gostava de ver se as coisas estavam legais? Cara, eu gostava. Gosto bastante de carro, né? O meu carrinho velho que eu comprei. Tem, colecionador, né? Fala direito. Eu sou um grande colecionador de carros clássicos. Exatamente. O tamanho da coleção. Vintage. A coleção é única. Claro, então tem por hora. Por hora.
Então, assim, eu gostava muito, e tanto que eu me movimentei na época que eu saí, não era nem ainda para migrar para o mercado financeiro. É porque eu tinha um projetinho de montar a minha própria oficina, gostava muito. Vai, Bill Gates. Então eu queria montar minha oficina. Só que o que acontece? Nesse caminhar, nesse desenrolar, eu terminava minha faculdade de administração. E eu, monitorando a minha carteira de investimento, essa segunda que eu fiz, eu percebi que eu tinha quase que quadruplicado o dinheiro que eu tinha na corretora. Olha aí. Com as minhas aplicações, os meus investimentos no mercado de ações. E aí eu vi, pô, se eu fazia isso, se eu conseguir um resultado desse, tipo, parando para olhar minha carteira ali, semanalmente, né? Não era diariamente que eu olhava, mas, pô, imagina se eu estudar ainda mais e se eu dedicar ainda mais tempo e energia. Então, eu acredito que eu consigo resultados ainda melhores. Perfeito. E aí eu lembro que nesse período eu terminei minha faculdade, eu zerei essa minha carteira, zerei tudo. E aí eu peguei a grana. Foi a primeira vez que eu peguei dinheiro da bolsa pra gastar, pra usar. De fato, pô, isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui que eu tô comprando é dinheiro da bolsa. E aí eu passei 3 meses morando na Dinamarca, curti ali, nunca tinha ido. E aí, gostou desse corte? Então olha só, caso você queira ver esse episódio completo, aqui do lado é só clicar e assistir ele inteiro. Não deixe de curtir aqui, deixe seu coraçãozinho e, claro, compartilhe com a maior quantidade de pessoas. Um grande abraço.